Hoje, sem dúvida alguma, é um dia muito feliz, uma segunda-feira feliz, por mais paradoxal que pareça, né? É quase um oxímoro, segunda-feira feliz. O oxímoro é uma figura de linguagem que uma parte da oração contradiz a outra, né? Então, mas é possível ter uma segunda-feira feliz. E é bacana pensar que esse pode ser um encontro feliz com generosidade. A palavra feliz vem de felix, no latim, que também significa fértil. Assim como a generosidade, Gênesis, que é a criação. E aqui, uma criação recreacional, para a gente recriar cada vez mais espaços onde as crianças possam se desenvolver. Até porque, e eu já entro no tema do nosso próximo expositor, só pode com a tristeza quem não perdeu a alegria. Eu queria ter escrito essa frase, mas não fui eu. Foi Adélia Prado, uma poetisa linda. Então convido, como toda criança tem o direito de brincar, e é isso mesmo, toda criança, além de todos os direitos garantidos pela Declaração dos Direitos da Criança, tem o direito e nós o dever de proporcionar a elas a oportunidade de desenvolver-se através da brincadeira. E é esse o tema da nossa primeira plenária de hoje. O que podemos aprender com crianças e palhaços? Para abrir, gostaria de convidar um especialista em crianças. Ele que é um elemento circense, promotor da hilaridade, mais do que isso, um PhD em sorrisos e alegria, o Dr. Zinho, pseudônimo com que ficou conhecido nos diversos hospitais do país onde atua. Eu convido agora, para uma apresentação, um dos fundadores da entidade Doutores da Alegria, meu querido amigo, companheiro de nariz vermelho, Wellington Nogueira, por favor. Valeu, Felipe. Bom dia. Gente, que isso? Vocês podem fazer bem melhor do que isso. Eu vi a devastação feita naquelas mesas de café da manhã. Exatamente, está todo mundo muito bem alimentado, então vamos começar de novo. Bom dia! Bom dia! Olha só, até iluminou o salão, muito bom. Em primeiro lugar, eu quero pedir para todo mundo um tremendo de um aplauso. Para quem? Para todos vocês, e as suas trajetórias de vida que estão trazendo todos vocês aqui para convergir em torno dessa causa tão importante. Para toda essa galera da técnica e da organização que chega muito antes para fazer com que isso tudo aconteça. E para o esforço de todo mundo. Então, eu queria pedir uma celebração. Yeah! Pois é, porque uma das coisas que a gente aprende muito dentro do hospital é exatamente a celebrar todos os momentos de vida. E é essa a minha missão aqui hoje, não é mesmo? Talvez vocês estejam pensando, mas o que é que tem um palhaço que atua em hospital a ver com vocês aqui? Eu não tenho a mínima ideia, mas... Exato. A minha função como palhaço não é trazer respostas, porém, brincar com as perguntas. Mas, antes de qualquer coisa, eu queria dizer, hoje quando o pessoal me viu, né, já falaram assim, meu Deus do céu, vai ter palhaço? Será que vai acontecer alguma coisa? Então, fiquem tranquilos, eu estou trancando as portas, porque a primeira coisa, a gente agora já celebrou, agora a próxima coisa que a gente tem que fazer juntos é a gente... se conhecer um pouquinho mais. Então eu vou dar 1 minuto para que todos nós, aqui nessas mesas redondas, a gente possa cumprimentar os participantes da mesa. Mas, por favor, certifique-se que você se apresentou para todo mundo. 1 minuto, vamos lá. Música, galera. Pede para eles que eu vou pedir para eles passarem. Tá. Muito bom! Tô gostando de ver. Galera da minha mesa, bom dia. Muito bom, tá ótimo, muito bom, adorei! Perfeito!
Muito bom, muito obrigado. Tá vendo? Agora a gente está começando num outro clima. Isso é muito bom. Meus queridos e minhas queridas, talvez vocês estejam se perguntando, não é mesmo? Quais são as conexões? Então, eu busquei a seguinte conexão. Dentro dos hospitais, quando a gente está trabalhando com as crianças enfermas, principalmente as enfermidades muito sérias, como câncer ou outras doenças crônicas, doenças elas têm a capacidade de praticamente ceifar a infância de uma criança. E, a meu ver, o trabalho infantil também ceifa a infância de uma criança. Então, o que nos une hoje é isso. Colocarmos o melhor dos nossos esforços, do nosso talento, a serviço das crianças que passam por esse tipo de sofrimento. Isto posto, eu vou usar algumas imagens aqui com as bênçãos de Nossa Senhora do PowerPoint, tá certo? E aí eu queria combinar com a galera da técnica o seguinte: vocês me ofereceram um aparelhinho bacana. Eu já quebrei 12 desses na minha carreira e não queria quebrar o 13º. Então eu vou combinar de fazer um sinalzinho, tá certo? Físico, discreto, para vocês mudarem o slide. Pode ser? Muito bom. Esse foi o sinalzinho. Ótimo, muito bom. Muito bem, queridos e queridas. Então, essa pergunta, né? O que a gente pode aprender com os encontros entre as crianças e os palhaços? Porque a gente, como palhaço, o nosso grande mestre é a criança. Isso não é demagogia, não. Porque o que a gente tem que aprender como um adulto desse tamanho é olhar o mundo e se relacionar com ele com a cabeça e o olhar de uma criança. Um adulto infantilizado? Não, isso é patético. Mas é, na verdade, olhar o mundo com olhos de descoberta e ver tudo como se a gente estivesse descobrindo pela primeira vez. Então, o que foi que eu aprendi com esses grandes mestres? Uma das primeiras coisas que eu aprendi com eles foi a olhar o mundo e lidar com a vida por outro ponto de vista, não é? Mas que outro ponto de vista é esse? Então eu selecionei algumas frases, algumas visões, alguns pontos de vista de crianças que foram colhidos pelo Pedro Bloch, aquele grande escritor que tinha uma coluna na revista Manchete chamada Criança Fala Cada Coisa. Então vejam o que as crianças falam. Como é que elas definem, por exemplo, palhaço? A minha profissão, não é mesmo? É um homem todo pintado de piadas. Não é legal esse outro ponto de vista? Então, agora vejam só a definição de uma criança para a palavra sonho, né? É alguma coisa que fica dentro, que vive dentro do meu travesseiro. Todos nós, não é? Temos um sonho aqui hoje coletivamente. Então, que a gente possa tirar esse sonho do travesseiro e realizá-lo. E aí, olha só a sabedoria das crianças. Ser pai é mais difícil que ser mãe. Pai usa gravata. Vocês estão vendo o quanto a gente pode aprender, não é, com as crianças? Agora, vou compartilhar com vocês quando justamente, o que uma criança diz, como ela define nós, adultos. Adulto é uma pessoa que não entende de chuva, criança ou bala. Meus queridos e minhas queridas, nós temos uma missão tão fascinante hoje, onde a gente vai ter um dia de trabalho e atividades para buscar convergências, para fazer alianças, para olhar para o que está bom e perseguir cada vez mais essa erradicação do trabalho infantil. Então, a gente vai ter que entender um pouco de chuva, criança ou bala. E é fundamental, dentro do trabalho que a gente vai fazer hoje, a gente trazer esse espírito aqui das crianças. E aí, meus queridos e minhas queridas, outra coisa que eu aprendi com as crianças dentro do hospital é a não ter dó de si mesmo. Né? A gente fala a infância ceifada, mas se tem uma coisa que é fascinante, ao primeiro convite para o jogo, para a brincadeira no quarto da criança, ela pode estar doente, ela pode estar sofrendo, mas se a provocação é bem feita, então ela diz sim. E ela não pensa, eu estou com dor. Ela vai brincar e depois ela fala, é que quando eu brinco não dói. Então,
eu até queria compartilhar uma história com vocês. A vida é feita de encontros, não é? A gente aprende, e esses encontros podem ser baseados, segundo o Spinoza, em paixões tristes ou paixões alegres. E os encontros baseados em paixões alegres, segundo ele, são aqueles que mudam o jeito da gente ver a vida. Então, eu conheci um moleque que ele tinha 7 anos de idade e ele era muito esperto e ele estava sendo tratado por câncer. Um belo dia, ele teve que passar por uma cirurgia para que pudesse pôr uma pequena prótese na perna. E aí o que aconteceu? Durante a cirurgia, o médico percebeu que o câncer dele tinha se alastrado e na mesa ele teve que fazer uma escolha muito difícil, tomar uma decisão muito dura, que foi a amputação da perna daquela criança na altura do quadril. Bom, eu cheguei com a minha parceira no quarto dessa criança na hora que ele tinha acabado de voltar da anestesia e recebido a notícia. Então estava a maior comoção e a mãe dele saiu do quarto para falar com a gente. E aí então ela falou, olha, eu vou perguntar se ele autoriza. E aí o que aconteceu? Ele autorizou, mas as condições que ele impôs. Por favor, não conversem comigo e vão embora na hora que eu mandar. Entramos e ele só olhava para o pé da cama onde estava faltando aquele pé. E aí ele falou, podem ir embora, fomos. E na segunda-feira a gente voltou para o hospital completamente mobilizado, querendo saber o que tinha acontecido com ele. E a assistente social já chegou e falou, ó, ele pediu para ser a primeira criança a ser visitada, que ele quer muito falar com vocês. A gente não sabia o que esperar, mas quando a gente chegou no quarto dele, ele é a criança que a gente conhecia antes da cirurgia. Brincalhão, alegre, divertido, esperto, inteligente, cheio de vida. E ele falou, ó, eu queria contar para vocês, realmente eu estava muito bravo, eu estava muito revoltado naquele dia que vocês vieram, porque além de tudo, além disso ter sido um choque, eu achava que nunca mais eu ia poder andar. Mas o meu médico veio aqui e ele me prometeu que com uma prótese de plástico eu vou poder andar normalmente, eu vou ter uma vida praticamente normal. E eu fiquei super feliz, porque vocês já imaginaram se eu tivesse perdido a minha cabeça? Eu teria ficado horrível com uma cabeça de plástico. 7 anos de idade. Quem é maduro, afinal? Então, eu compartilhei essa história com vocês porque eu carrego essa história até hoje e muitas vezes quando eu penso que alguma coisa não tem solução, não tem fim, não tem luz no fim do túnel, eu me lembro dessa lição que eu recebi desse grande mestre e que eu hoje compartilho com vocês. Mas tem mais coisa que a gente aprende com eles. Ah, sim. Isso! Exatamente o que o meu querido amigo Sam me mostrou. Se jogar, sem medo de ser ridículo. Porque nós, palhaços, não é? Assim como as crianças, a gente não tem nenhum medo de ser ridículo. A gente vai para o jogo. Por quê? Por que o brincar é tão importante? Todo mundo aqui sabe. Porque é brincando que a gente aprende a cair, a levantar de novo, a seguir em frente. E para nós, palhaços, a gente chama isso de lei da comédia. Você tropeça na casca de banana, levanta como se nada tivesse acontecido e continua, tal qual a vida. Então, meus queridos e minhas queridas, quando a gente para fazer isso, a gente precisa aposentar o juiz que mora na cabeça da gente. Para poder dar uma vivência, de modo que vocês possam entender o que eu estou falando, eu vou convidar todos vocês a se levantar, por favor. Pronto, agora, se pudesse medir o batimento cardíaco da sala, eu tenho certeza que agora ele estaria mais alto. Podem ficar tranquilos, as portas estão trancadas, não tem escapatória. Queridos e queridas, ó, tomem aí um espacinho, e eu vou convidar todos vocês agora, tá certo? A usar o seu braço direito, quem pode, tá? Não quero fazer nada, exatamente, só faz se você puder. Mas é o seguinte, olhem primeiro, respirem. Respirar, o único ato que é voluntário e involuntário ao mesmo tempo. E a gente só usa para respirar. Então, o que tal hoje, no nosso trabalho, a gente passar a usar a respiração conscientemente? Vamos ver onde é que isso nos leva. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. O braço direito, agora vocês só olham. Ele vai fazer o seguinte trajeto. Ele vai para cima, ele vai para o meio, ele vai para baixo, ele vai para o meio, ele vai para cima. Ou seja, ele está toda hora indo para cima e para baixo, parando no meio. Todo mundo pronto?
Então vamos fazer juntos? Uma vez, ó. 1, 2, 3 e... Isso. Olha, muito bom, ninguém se estapeou. Vocês estão de parabéns. Galera, isso é ótimo, sensacional. Sabe que eu estou conseguindo ler mentes, né? Tem gente falando, o que é que isso tem a ver com o que a gente está fazendo aqui hoje? Exatamente, a gente vai ver. Muito bom, muito bom. Agora, só para a gente conseguir o uníssono, vamos fazer 1, 2, 3, todo mundo junto, tá? Comigo, 1, 2, 3 e para cima, para o meio, para baixo, para o meio, para cima, para o meio, para baixo. Yes! Muito bom! Muito bom, tá ótimo. Agora, braço esquerdo. O que o braço esquerdo vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer um caminho mais simples, tá? Ele vai para cima e para baixo. Para cima e para baixo. E deixa eu contar uma coisa, olha, eu quero dar os parabéns para vocês, que eu estou vendo uma coisa bonita aqui. Normalmente, a gente quando faz essa dinâmica, né, pessoal, tem gente que vai assim, para cima, para baixo. E uma coisa que a gente aprende no teatro e no circo é que no palco você tem que ter clareza, porque assim você mostra que você está inteiro naquilo que você está fazendo, como nós estamos aqui hoje. Então eu estou vendo todo mundo com faísca saindo da ponta do dedo, com a energia que está assim, ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Aí não tem ninguém assim... Isso é sujo, né? Então vamos lá, galera. 1, 2, 3, todo mundo junto. Para cima, para baixo, para cima. Oh, yes! Nossa Senhora! Aumentou o nível de iluminação da sala. Muito bom. Olha só que legal. Sensacional. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Agora, vamos juntar os dois braços. Esse riso é nervoso. Queridos e queridas, sejam apresentados para o grande juiz que mora na cabeça da gente. A hora que eu falei, vamos juntar os braços, e esse riso nervoso veio. O que esse riso nervoso encerra? Justamente, ai meu Deus, eu só gosto de foto espontânea, tá? É, exatamente. Nada pousado. Melhor ângulo. Perfeito. O que é que esse riso nervoso encerra? Exatamente um juiz que fala, não vai funcionar, não vai dar certo, você é desconjuntado. Enfim, todas as maiores críticas que a gente pode ter. Então, eu vou pedir, em nome, olha, a gente já conseguiu, nesses anos todos de luta, já tirar do trabalho infantil mais de 10 milhões de crianças. Então eu me junto aqui aos 10 milhões de crianças para pedir para vocês uma gentileza. Se joga! Tá certo? E vamos ver no que dá. Ó, 1, 2, 3 e... Ai, que maravilha! Isso mesmo, é isso mesmo! Ai, que coisa mais linda! Eu quero pedir uma salva de palmas para vocês. E quero dizer que eu já pude detectar algumas coisas bacanas. Em vez do juiz estar falando, ai, por que eu estou fazendo essa porcaria? Eu já estou ouvindo o juiz falando, palhaço, idiota, quem foi que convidou? Isso é muito bom, joga para mim, não tem problema. Mas, ó, a coisa mais linda foi ver a reação de vocês, exatamente tal qual os nossos grandes mestres aqui. Vocês se jogaram. E a gargalhada foi completamente diferente. Justamente dessa capacidade da gente rir da gente mesmo. Que a gente... Sabe por quê? Para mim, às vezes é até estranho falar aprender com a criança. Talvez seja relembrar. Porque todos nós fomos criança um dia. Né?
Todos nós fomos. E essa memória está aí. E essa memória está aí, forte, bonita, e ela aparece cada vez que a gente olha, por exemplo, um bebê ou uma criança, principalmente se a gente tem uma relação afetiva. E para onde que a gente vai, né, quando a gente vê essa criatura? Ai, eu vou... Para o grau mais lindo de idiotice que a gente pode ter, né? Que idiotice porque é adulto, mas quando é criança é lindo. Então, esse é o convite que eu estou fazendo para vocês agora. Então, respirando. Aliás, eu pergunto, quem lembrou de respirar antes de começar? Respirar confiantemente. Então, ó, antes da gente entrar na porta do quarto da criança, a gente respira fundo. Então, eu vou convidar vocês hoje o tempo todo para fazer isso. Agora, vamos fazer juntos. Ó, fica assim, ó, o movimento. Tá? Isso. Agora vamos fazer junto, tá? Vamos porque é importante, cada criança tem seu tempo. E esse é um grupo grande. Então, ó, como é que começa os dois braços? Ui, muito bom. Qual que é o direito? Isso, faz... Qual que é o esquerdo? Parece uma coisa óbvia, né? Em relação humana, meus queridos e minhas queridas, em criança não tem obviedade. Tudo conta, tá certo? Inclusive, principalmente as sutilezas. Então vamos lá, o direito é esse, vai para onde agora? Para o lado, exatamente. E o esquerdo? Ui, pronto, muito bom. E o direito vai para onde? E o esquerdo? Ui, muito bom. E agora, o direito vai para onde? E o esquerdo? Ui, muito bom. E agora, onde é que eles se encontram? Lá em cima. Muito bom. Agora, então, inspirando... E... Muito bom. Vamos fazer um combinado? Ó, é o seguinte, fica isso aqui de presente para vocês hoje. Como cada criança tem seu tempo, exigir que todo mundo saísse daqui fazendo isso, seria como exigir de uma criança que ela saísse do ventre materno andando, né? E a gente levou um tempo. Agora, eu só quero fazer uma pergunta. Como palhaço que sou, como é que a gente busca integrar saberes ou qualquer outra coisa na vida se a gente não integra o direito com o esquerdo através desse cara que está aqui no meio? O que a gente faz para a Terra, o que a gente faz para o planeta, é a consequência daquilo que a gente vive. Então, eu desejo uma linda, bela, saudável e incrível integração de vocês com vocês mesmos e com seus saberes e trabalho para que vocês possam usar tudo isso aqui hoje, porque hoje estamos reunidos para escrever página de história. Queridos e queridas, podem se sentar. E eu quero oferecer para a Fundação Telefônica, para a Telefônica, Vivo, para todas as empresas que estão aqui, é uma ótima maneira de começar a reunião de diretoria, tá certo? O almoço de família. Então, podem levar isso para vocês. Por último, o que a gente aprende com os nossos mestres? A gente aprende isso. Brincar, não é mesmo? E quando a gente fala em brincar, meus queridos, olha só, em inglês e em francês, né, play, jouer, esse verbo que a gente traduz como brincar, ele na verdade significa atuar, como você atua num espetáculo, quando a gente brinca de faz de conta, jogar jogo, né, e brincar, simplesmente como a criança brinca. Então eu vou convidar vocês hoje aqui para ter em mente essa tradução mais ampla. Brincar, jogar o jogo da vitória contra o trabalho infantil e se divertir bastante fazendo isso. Por último, meus queridos, vocês podem estar pensando, mas brincar é uma coisa de criança, a gente somos adultos. Então eu queria compartilhar com vocês, exatamente, olha só, quais são os adultos que brincam no mundo de hoje? Então eu trouxe para vocês aqui os nossos queridos índios, porque para os índios, brincar faz parte de uma convivência saudável com o planeta e com as pessoas na tribo, porque é brincando que a gente se vê por diferentes pontos de vista. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. É mesmo? Eu sei que eu estou microfonando. O senhor está me ouvindo bem? Ainda bem que eu perguntei, porque assim, eu tive uma resposta um pouco
eu diria, acanhada. Exatamente. O senhor de óculos, como vai? Exatamente. Sua graça, o senhor, seu Carlos Roberto. Como vai, seu Carlos? Tudo bom? Dali de onde eu estava... Gente, eu peço licença, mas é aquela história, não é? Um besterologista, ele sempre... O senhor se importa se eu fizer um check-up no seu órgão auditivo? O auditivo. O senhor pode ficar tranquilo que isso não vai doer nada. Gente, quem tem estômago fraco pode ficar, porque eu não vou fazer nenhuma cirurgia, é só Olha... Como está muito iluminado, eu vou precisar fazer uma conchinha para... Tenho ótimas notícias para o senhor. Olhando aqui, não consigo ver os seus colegas que estão ali do outro lado da mesa. Sinal que tem bastante coisa aqui dentro. Mas eu acho que o senhor deveria dar uma olhada no que o senhor anda carregando aí dentro, porque a coisa é bonita, a coisa é comprida... A coisa não para, mas eu vou dizer... E ainda tem mais lá dentro. Então, olha, eu vou convidar o senhor, seu Carlos Roberto, o seguinte. Eu aprendi com as crianças que tanta coisa bonita que a gente carrega dentro da gente não pode ficar guardada aqui dentro. A gente tem que pôr para fora e no lugar certo. Gente, olha o seu Carlos Roberto, tá com outra cara, não tá? Olha só, seu Carlos! Tudo isso, e ainda tem mais, seu Carlos. Seu Carlos, olha, muito, 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 muito obrigado. Porque o senhor me ajudou muito a materializar aquilo que eu venho falando desde a hora que eu cheguei aqui. Ninguém nega os problemas e os desafios que a gente tem. Mas, da mesma forma como no hospital, ninguém nega a gravidade de uma doença, mas a gente busca se conectar com o que está bom, com o que está saudável. E a hora que a gente nutre isso na criança, ela descobre a força que ela tem para lidar de outra forma com a sua situação. Então, da mesma forma, a gente não nega a seriedade e a importância do trabalho que está sendo aqui feito hoje. Porém, a gente não nega que existe, sim, uma capacidade imensa da gente se conectar pelo saudável, pela alegria. E olha, seu Carlos, o senhor nos ajudou muito. Então, meus queridos e minhas queridas, eu peço... Doeu alguma coisa, seu Carlos? Não? O senhor recomenda que seus coleguinhas que estão aqui façam a mesma coisa? Seu Carlos falou, não dói nada colocar o que você tem de melhor e mais bonito para fora. Depois lide com os aplausos. Seu Carlos, depois disso eu não tenho mais nada para dizer, apenas para compartilhar. Quando eu estava me preparando para fazer essa apresentação aqui hoje, evocando tudo aquilo que a criança tem de melhor para nos ensinar, eu encontrei essa frase aqui, de uma senhora de 103 anos, que a gente não para de brincar porque envelhece. A gente envelhece porque para de brincar. Então eu desejo a vocês uma brincadeira muito boa no dia de hoje, porque mais de 3 milhões de crianças estão contando com fazer parte desse jogo. E eu cumprimento, em nome de todas elas e das crianças que eu tive a honra de conhecer ao longo desses 25 anos dentro dos hospitais, eu cumprimento todos vocês e agradeço de coração pelo seu trabalho. Muito obrigado.